Saudações aos nossos irmãos que nos acompanham nesses estudos da Palavra de Deus, uma meditação a respeito da vida de Davi. E estamos meditando sobre os aspectos que nós percebemos, que acompanhamos na vida dele, da proximidade com Deus, na sua dedicação e dependência de Deus. E hoje nós queremos meditar nas consequências da vida dele, tomadas nos capítulos 20 e 21 do primeiro livro de Samuel. Nós nos lembramos que no último estudo, Davi ele havia procurado o refúgio em Ramá, na terra em que estava Samuel, e ali ele recebeu o livramento de Deus quando Saul mandou que 3 grupos de soldados pudessem prender a Davi, mas eles foram como que confundidos e atraídos por Deus para que eles prestassem louvores a Deus e não executassem a missão a qual eles haviam saído para fazer. E por último, o próprio Saul sai então em busca de Davi, mas acontece a mesma coisa. Ele também foi atraído por Deus, houve um transe de Saul também, e todos aqueles homens ficaram ali em Ramá, prestando louvores a Deus, juntamente com todos os profetas que estavam ali na escola de profetas, comandada por Samuel. Mas Davi, então, resolve sair de Ramá. Ele que já havia recebido ali o livramento de Deus, ele procura confirmação de que realmente a sua vida estava em perigo. Devemos nos lembrar que Saul já havia tentado lançar a sua lança contra Davi por 3 vezes, no mínimo. Ele jogou a sua lança e não acertou a Davi. Ele mandou que pudesse executar Davi, levando ele da sua casa até o palácio, e ele teve que sair fugindo. Mas mesmo assim, Davi queria ainda confirmação de que sua vida estava em perigo. E ele faz um pacto com Jonatas. Jonatas, então, diz a ele que daria uma resposta de acordo com a reação do seu pai. E Jonatas vem e diz para Davi: realmente, o meu pai, ele quer atentar contra a sua vida. E Saul tentou até mesmo matar o próprio filho, matar a Jonatas. E Davi agora sai de Ramá ao encontro de Jonatas e não volta mais a Ramá. Mas ele vai com a intenção de fugir do seu próprio país. Davi já não estava sendo conduzido pela vontade de Deus, não estava sendo conduzido por aquilo que Deus tinha de planos para a vida dele. Porque ele vai para um lugar hostil, encontra ali muitas dificuldades, mas não era a vontade de Deus que ali ele estivesse. E ele procura então orientação e livramento de Deus. Antes de ir até Gate, onde estava o rei Ax, e Gate nós nos lembramos então que era a terra de Golias, dos filisteus. Ele vai para a cidade de Golias e antes de ir lá, ele passa por Nob, que era um lugar onde estava o tabernáculo e que era colocado os pães da proposição ali, a cada dia trocado aqueles pães, e ele vai em busca de um pouco de pão. E ele pede ali para Aimeleque, o sacerdote, bisneto de Eli, que pudesse servir a ele os pães. E ele concorda, entrega os pães, e Davi continua a sua viagem. E ele chega a Gate. Lá, Davi foi humilhado, foi ameaçado, ele pede então livramento para Deus. Os Salmos de número 56 foi um salmo que foi escrito por Davi quando ele estava sentindo toda a hostilidade ali da terra dos filisteus. E os filisteus queriam matá-lo. E ele se finge de louco para ganhar a piedade do rei.
E no Salmo 56 nós vemos isso claramente, o que Davi, a forma como Davi busca perante Deus para que ele tivesse então o livramento. E depois ele escreve os Salmos de número 34, quando ele já recebe o livramento de Deus. Nós vamos fazer a leitura desses dois salmos, meditando nesses salmos, para que nós possamos entender o que Davi estava passando, qual a aflição que ele sentia. E ele diz então no primeiro versículo do Salmo 56: Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Davi sabia e já havia experimentado o livramento de Deus, que ele poderia contar com o auxílio, com a proteção de Deus. E ele agora procurava fugir do lugar que ele estava. Deus não queria que ele fosse para o meio dos filisteus. Mas mesmo diante de toda a hostilidade que ele encontra ali, ele se manteve confiante em Deus e ele esperava livramento, e ele alcançou esse livramento. E Davi continua dizendo então para Deus na sua oração, no seu cântico, que o tempo todo aqueles homens estavam distorcendo as palavras de Davi. E devemos nos lembrar que Davi era o grande inimigo dos filisteus. E eles se lembraram do que o povo cantava quando Davi voltou da luta com os filisteus. E eles diziam: não é este que diziam as mulheres que matou 10 milhares e que Saul havia matado milhares? E eles ficam instigando o rei Aques a matar Davi. Por isso, Davi está dizendo: o tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre procurando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar minha vida. E Davi então suplica a Deus, rogando: Senhor, o Senhor deixará escapar essa gente perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhes as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas no teu livro? E Davi então roga para que Deus pudesse ter compaixão dele, tendo a plena certeza de que Deus estava sendo testemunho de tudo o que estava acontecendo com ele e que Deus tomava nota de tudo aquilo que estava acontecendo. E Davi então diz que confia em Deus e por isso ele louva ao Senhor. E ele busca oferecer louvores porque ele confia e não teme aquilo que estava acontecendo. E ele pergunta: o que pode fazer-me o homem? Ele completa: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livrastes da morte, os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Davi finaliza esses salmos indicando então que ele recebeu o livramento do Senhor. E ele sai daquela terra de Gate, sai da presença do rei Aques e de todos aqueles que queriam matá-lo, e ele vai para a caverna de Adulão. E ali, naquela caverna, ele começa a receber alguns homens que a Bíblia diz que estavam de espírito amargurados, estavam endividados, estavam buscando alguma esperança, e eles se juntam a Davi. E agora, Davi, após ter recebido esse livramento, ele escreve os Salmos de número 34. E nos Salmos de número 34 ele conta essa experiência já com o coração leve, com a sua alma em paz, tranquila, porque ele já havia recebido a segurança
vinda de Deus, o livramento vindo de Deus. Ele que antes estava fora da vontade de Deus, passando por aflição, passando por descontentamento, agora ele sente a paz em seu coração. E ele diz então no Salmos 34, bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltaremos o seu nome. Então aquele povo que Davi começou a receber, e que foi num total de cerca de 400 homens, que ele recebe naquela caverna, como dissemos, pessoas endividadas, pessoas oprimidas, de alma afligida, ele recebe naquele lugar e agora ele está testemunhando diante desses homens. Olha, ouçam vocês que estão oprimidos, se alegrem, porque eu bendirei o Senhor o tempo todo, porque dele eu recebi livramento. E ele começa a relatar a sua experiência de livramento no versículo 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Nós nos lembramos que quando no Salmos de número 56, os salmos não estão dispostos na ordem cronológica de escrita, e então o 56 na linha do tempo vem antes do 34. E ele estava dizendo que quando ele se sentisse afligido e quando ele se sentisse com medo, ele haveria de confiar em Deus. E agora ele diz que ele buscou a Deus e ele livrou a ele de todos os seus temores, ele deu paz ao seu coração. E diz, os que olhavam para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Então ele chama a todos nós para que possamos olhar para Deus, para que possamos experimentar da mesma alegria que ele estava experimentando. E aqueles que buscam a Deus jamais terão decepção. E ele continua dizendo, dando testemunho do que aconteceu com ele. Ele dizia, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são santos, pois nada falta aos que o temem. Então, Davi está dizendo, olha, aqueles que temem o Senhor, os seus anjos, os anjos de Deus acampam-se ao redor dele para os livrar. E façam prova disso, vejam como o Senhor é bom, vejam como é feliz o homem que busca refúgio no Senhor. E Davi estava dando testemunho da sua própria vida, da sua própria história. Certamente ele já havia contado àqueles homens que ele estava chamando para se alegrar com ele, ele já havia contado todas as suas experiências, os livramentos, o que aconteceu quando ele estava em Ramá, quando o Senhor colocou ele como que numa redoma, impedindo que os homens de Saul chegassem até ele, impedindo que os homens de Saul levassem preso, impedindo até mesmo que o próprio Saul atentasse contra a vida dele. E por isso as suas experiências também de receber o pão, receber o alimento que ele precisava, e ele então dá o testemunho, olha, os leões passam necessidade, passam fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Os que buscam a Deus têm o suprimento eterno, porque o próprio Deus é o seu suprimento. E ele continua no seu testemunho, agora dizendo, chamando o povo para que possam continuar ouvindo aquilo que ele tem para falar, os seus ensinamentos com base na sua experiência espiritual. E ele chama, venham meus filhos, ouçam-me e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Então ele estava dizendo, olha, esse segredo que eu tenho, que é o temor do Senhor,
que é o motivo pelo qual os anjos se acampam ao meu redor. Eu vou ensinar para vocês esse temor, porque ele queria que também aqueles homens pudessem se alegrar. Ele queria que aqueles homens sentissem a proteção de Deus. Ele queria que todos eles pudessem também ter o mesmo testemunho que ele estava dizendo. E ele agora, então, chama a atenção deles. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Lembramos então que ele estava falando para uma plateia, 400 homens de corações amargurados, como a Bíblia os descreve. Ele diz: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. E aqueles homens, então, foram chamados para buscar com perseverança a paz. E como que Davi está ensinando para que eles busquem a paz com perseverança? Tendo o temor do Senhor, guardando a sua língua do mal, abandonando a falsidade, buscando fazer o bem ao próximo. Era isso que Davi queria que aqueles homens fizessem. E por isso, ele diz no versículo 15: os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Então, Davi estava dando força e ânimo para os necessitados, os aflitos, os oprimidos, a confiarem em Deus, sabendo que Deus atenta para aqueles que clamam a Ele, sabendo que Deus atenta para aqueles que necessitam do livramento de Deus. E por isso ele conclui dizendo: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de oprimido abatido, os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todos. Então Davi está ensinando: olha, nós não receberemos o livramento de não passar pelas adversidades, mas quando passarmos pelas adversidades, Deus vai nos dar condições de chegar a bom termo, para que não venhamos nos sucumbir nas dificuldades, não venhamos nos sucumbir naquilo que aflige a nossa alma. Ele vai nos livrar, dando condições de vencer todas as adversidades, vencer todas as tribulações. E por isso ele diz que o Senhor protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Ele nos protege para que nós possamos nos manter íntegros, para que possamos então receber o livramento de Deus, para que assim possamos também testemunhar do livramento que Ele nos dá. E esta lição que Davi tira desses dias em que ele resolve sair do lugar em que ele estava protegido por Deus para fugir para fora do seu país, mas que não era vontade de Deus que ele ali estivesse. E ele então tem que voltar para o seu país, ainda que numa condição de buscar refúgio numa caverna. E ele passa 10 anos fugindo, 10 anos buscando, aguardando o tempo de Deus para que ele pudesse assumir o trono. Mas nesse período de 10 anos, ele recebe livramentos de Deus, ele recebe força de Deus, ele recebe o sustento, não só para ele agora, mas para todo o exército que estava formando em torno dele, e que mais à frente ele começa então a lutar contra os amalequitas, contra os próprios filisteus e outros inimigos de Israel, que ele começa então a liderar novas batalhas
para livramento do povo de Israel. E ele recebe então todo o sustento para ele e para o seu exército. E esse tempo foi muito importante para Davi, porque ele amadureceu, ele viveu as suas experiências, ele viveu o necessário para que ele pudesse confiar ainda mais em Deus, aprimorar o seu conhecimento de Deus e para que ele pudesse então testemunhar para a nação de Israel e deixar o seu grande legado, que foi o culto estabelecido ao Senhor através dos cânticos pelos levitas, a música entoada pelos levitas, a organização do culto que perdurou por muitos e muitos anos ali no templo que foi construído posteriormente por Salomão. Então tudo isso serviu para aprendizado de Davi e para consolidar a sua fé. E assim nós devemos aprender com os nossos momentos de adversidades, de dificuldades. Devemos aprender mais de Deus, devemos amadurecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança em Deus e fortalecer a nossa esperança de todas as promessas que Deus tem deixado para nós. Que Deus possa nos abençoar e que possamos a cada dia dedicar mais ao conhecimento de Deus. Amém.